Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. O tema nessa noite é Aprendendo com as Estações da Vida. Eclesiastes, capítulo 3. Versículo de número 11. Quem achou vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Podemos ler? Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, diz assim. Glória a Deus. Eclesiastes 3, 11. Diz assim. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade de continuar agindo em nosso meio. Papai, como de costume eu te peço, que eu me esconda, Senhor, atrás de Ti, papai. É necessário, Senhor, que o pregador nessa noite diminua e o Senhor possa crescer poderosamente em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor falou profundamente comigo, através das estações da vida, do inverno, do verão, do outono, da primavera, Senhor, que o Senhor possa ser sucinto nessa noite e cirúrgico, que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações. E faça, Senhor, conforme o Teu desejo, papai. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aprendendo com as estações da vida. O que vocês estão vendo aqui? Caiu uma semente de um feijão. Assim é nossas vidas. Nós somos como uma semente. Nós somos como uma semente. E Deus nos pegou como uma semente e nos plantou. Eu quero começar a falar da primavera. O que seria a primavera na minha vida? O que seria a primavera na sua vida e em nossas vidas? Primavera é tempo de semear. Tudo começa com uma semente. É tempo de plantar em fé, mesmo sem ver nada ainda. Assim é a primavera em nossa vida. Plantar um ato de fé. Eu não sei como estações está a tua vida, mas no decorrer que eu for ministrando, você vai se autoavaliando e ver onde você se encontra nessas estações e o que você precisa aprender com ela. O que significa plantar? O que significa semear? Tempo de plantar, mesmo sem você ver resultado. É tempo em que nós alimentamos a nossa fé. Talvez o tempo de plantar, seria tempo de plantar novos começos. Talvez seria tempo de dar um passo de fé, mesmo que talvez você não consiga ver o fruto desejável. Mas o Senhor nos manda dar um passo de fé e semear. Semear representa esperança, disciplina, confiança no processo. Aleluia. Semear é um ato de fé. Você está com fé para semear nessa noite? Quando você começa um novo projeto, você precisa investir tempo, você precisa investir dedicação, mesmo que talvez ainda de imediato você não vai conseguir ter um retorno. Isso é uma semente. Quando você inicia uma rotina espiritual, talvez você tenha separado momento da sua vida para orar mais, para jejuar, para ler mais a palavra, mas ainda mesmo assim você tem feito isso há tempo e não consegue ver mudança. Mas você está semeando. Quando você planta amor, paciência e ensino na vida dos filhos, mas mesmo assim os frutos não apareçam de imediato. Quando talvez você está semeando no seu casamento,
na vida do seu marido, da sua esposa. Ou você está semeando no seu ministério, confiando que cada gesto vai florescer no tempo de Deus. Eu não sei em qual processo você se encontra. Vai se avaliando se você está no processo da semente. E não, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, 9. Eu derrubei água em mim. 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Semear é um ato de fazer o bem, sem olhar a quem. Então a Bíblia nos adverte: não se canse de semear, porque no tempo dele você vai colher. Eu não sei aonde você parou de semear, mas a ordem do céu para mim e para você nessa noite é voltar a semear. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo número 1 diz assim: lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. A semente lançada hoje pode parecer invisível, mas no tempo certo será lembrado por Deus e Ele lhe dará o seu fruto. Não tenha medo de lançar a semente. Por que será que eu, você, nós precisamos passar pelo processo da semente? Lembre-se, tudo começa com uma semente. Se você quer crescer ministerialmente, se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer espiritualmente, tudo começa com uma semente. E por que é necessário semear? Porque Deus trabalha a fé. Semear é crer sem ver. Aprender a confiar no invisível. Porque Ele trata a nossa disciplina e a nossa constância. Plantar exige disciplina e constância. Plantar exige uma repetição diária, mesmo sem resultados imediatos. Se eu plantar esse feijão na terra, amanhã eu não vou colher. Existe um processo até que esse feijão vai nascer. Assim é a nossa vida espiritual. Plantar sem esperar um resultado imediato. Eu não sei aonde você precisa plantar. O Espírito Santo de Deus vai falar individualmente com você. Plantar forma o nosso caráter. Aprendemos a ser paciente, obediente e ter resiliência, constância. Porque gera esperança. Quando você planta uma semente na terra, você gera esperança que ela vai gerar. Plantar nos ensina para mim e para você. E gerar um fruto de expectativa. Porque sem plantar não há colheita. O Espírito Santo de Deus pergunta para mim e para você nessa noite: onde você precisa plantar? Em que área da tua vida você precisa plantar? O que podemos aprender neste processo da semeadura? Nada floresce de um dia para o outro. Sabe o que isso me ensina? Esperar em Deus. Plantar uma semente, como nós somos uma pequena semente. Estamos plantados em Deus e crendo que vamos gerar muitos frutos. Mas para isso precisamos ter resiliência, paciência, perseverança e constância. Nada floresce de um dia para o outro. A semente invisível é tão importante quanto o fruto visível. Talvez a sua plantação possa ser invisível, mas para Deus ela é visível. O valor não está no resultado, mas no processo que ela pode transformar as nossas vidas. Onde você precisa semear. A semeadura não é sobre pressa, é sobre confiança que Deus vai fazer crescer. Você crê nisso? Eu não sei qual é a semente que o Senhor quer que você talvez comece a plantação, mas você precisa crer que a semeadura não é sobre pressa, é sobre confiança que Deus vai fazer crescer. Você crê que Deus vai fazer crescer essa igreja? Aleluia. Você crê nisso? Como que Deus vai fazer crescer essa igreja? Através de mim, através de você, através de nós. Porque sem pressa, mas confiando que Deus vai fazer crescer.
A pergunta é: o que você tem plantado na sua vida, no seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, para que possa gerar fruto esta semente? É tempo de plantar. Eu não sei se você está passando pelo processo da semente. Se não, ou se está passando pelo processo da semente, continue plantando, porque em breve ela vai germinar. Outono, primavera, tempo de plantar. Passou a primavera, né? Chegou o verão. Chegou o inverno, perdão. O que é o inverno? Se a primavera é o tempo de plantar, chegou o inverno. O que acontece no inverno? Na madrugada, estudando, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. O inverno, filho, depois de você plantar a sua semente, vem o tempo do silêncio, onde você planta a sua semente e nada acontece. Passa dias, passa meses, passa ano e parece que não vai germinar, parece que não vai gerar. Parece que aquela oração que você tem feito há anos para o seu filho, parece que não encontra resposta. Parece que Deus esqueceu para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua igreja. O inverno é o tempo de silêncio, onde parece que nada está acontecendo. Aí o Espírito Santo foi muito forte no meu coração. Filho, talvez não está parecendo que não está acontecendo nada, mas fique tranquilo, as raízes estão crescendo. Permita o Espírito Santo de Deus fazer você crescer para baixo primeiro. É que Ele quer fazer comigo, com você, conosco. Primeiro nós vamos crescer para baixo, porque quando nós tivermos raízes firmadas, nada vai abalar. Vendaval nenhum vai nos abalar. O que significa o processo do inverno, espiritualmente falando? É quando a terra parece estéril, é quando o silêncio chega. O tempo em que nada acontece no visível, mas as raízes continuam crescendo no invisível. O tempo do silêncio representa a maturidade, representa dependência, representa fortalecimento oculto. Eu não sei se você já passou por esse processo. Como dói a dor do silêncio. O tempo de espera é um dos mais difíceis, porque parece que nada acontece. Oramos, oramos, oramos e nada vemos. Lembra do nosso silêncio, pastor? Lembra do seu silêncio que você passou sozinho? Eu não sei se você está no processo do silêncio, mas acredita, no silêncio, Deus continua trabalhando em nosso favor. Respostas, olhamos ao redor, tudo continua igual. Nada muda, nada acontece. As respostas não vêm, olhamos ao redor, nada muda, está tudo do mesmo jeito. Muitos de nós, no inverno, nos desanimamos e até paramos nesse processo, acreditando que Deus nos esqueceu. Eu não sei se você está passando por inverno, mas Deus não esqueceu de você. Mas o silêncio de Deus não significa ausência, mas trabalho oculto. Trabalho, Ele espera que eu e você, nós, sejamos forjado o nosso caráter. Ele espera que nesse silêncio, eu e você, nós, nos aprofundemos as nossas raízes na fé. É no silêncio que eu e você, nós, precisamos aprender a depender dEle. Porque muitas vezes no silêncio nós queremos dar jeitinho brasileiro. Querendo dar o nosso jeitinho. E esquecemos que no silêncio Ele está trabalhando em nosso favor. No silêncio nos ensina a depender dEle e não das circunstâncias. E como dói o processo do silêncio. Mas no silêncio Ele nos prepara. Só quem aprende a permanecer no inverno está pronto para sustentar o fruto no verão. Por isso que às vezes eu e você passamos para o silêncio. Porque quando vier o fruto, você não vai se glorificar. Quando vier o fruto, quando a abundância, quando os frutos, como você está
quando as suas sementes começarem a gerar e os frutos vierem, você vai entender que no silêncio não foi por causa de você, foi por causa dele. E você vai aprender a glorificar e exaltar o nome dele. Só quem aprende a permanecer no inverno está pronto para sustentar o fruto no verão. Como é difícil o tempo da espera. É quando oramos e parece que Deus não responde. É quando olhamos ao nosso redor, nada muda. Quando a promessa parece distante e a nossa esperança enfraquece. E eu volto a dizer que nesse silêncio, muitos desanimam, até param neste processo acreditando que foram esquecidos. Ei, se você está no processo do silêncio, Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando. A visão, a Bíblia diz lá em Abacuque, capítulo 2, versículo de número 3, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, esperarem, porque certamente virá. Ei, a visão que Deus te deu, a visão que Deus colocou no seu coração, a promessa que Deus colocou no seu coração, pode aos seus olhos humanos, pode parecer tardar, mas ela virá. Fecha os seus olhos, imagina a promessa que Deus colocou no seu coração. Eu falando Deus, o que Deus colocou no teu coração, o que Deus implantou, o que você já enxergou, o que se Deus deixou você ver. Entenda uma coisa, se Ele deixou você ver com os olhos da fé, vai se tornar real no mundo natural. Você só precisa crer. No nome de Jesus, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Você crê o que Deus colocou no seu coração foi dele? Então creia. Passa glorificando no inverno. Passa glorificando, exaltando o nome dele. A espera, o Senhor está nos forjando. Talvez Ele está te forjando. Ei, eu não quero ser repetitivo, mas eu quero que você entre no teu coração. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho oculto. Ele está fortalecendo as nossas raízes na fé. No silêncio, Ele está tratando o meu coração, o seu coração, o nosso coração para o fruto. Quando vier, você não se perca. Porque muitos se percam. O Senhor abençoa em abundância. Você lembra quando você passou pelo processo da escassez? Você lembra a promessa que você fez? Não vai ser nada, obrigado. Que de boa, glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus pede para me lembrar aqui, algumas pessoas. Você lembra no seu período de escassez, quando você fez promessas? O processo da semente, do silêncio. Aí você passou pela semente, você passou pelo silêncio, aí veio a frutos. E você esqueceu da promessa, lembra? Mas Deus pede para te lembrar da promessa. É no silêncio, Ele está tratando o coração, para que o fruto, quando vier, eu e você, nós não nos perdemos. O silêncio está nos ensinando a confiar nele, não na circunstância. Sabe o que a espera gera em mim? A espera gera em você, a espera gera em nós. A espera nos ensina a ter paciência. Porque é na paciência que aprendemos o tempo de Deus é perfeito. Ainda que não seja no nosso tempo. É na espera que aprendemos a ter profundidade. Porque é na escassez que nós buscamos mais a Deus. É na escassez nós aprendemos a ter dependência dele. E somos forçados a reconhecer que nós não temos controle de tudo. Porque tudo vem dele.
É na escassez que nós voltamos a olhar para Deus e dizer: Deus, onde está tu? É na escassez que confiamos que tudo parece parado, mas Deus ainda está trabalhando. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se você está passando pelo inferno, o tempo da espera pode doer, mas é nele que Deus trabalha mais fundo, forjando o caráter, fortalecendo raízes e preparando o terreno para que cumpra a promessa. Se você está no silêncio de Deus, Deus está te forjando, Deus está te preparando para coisas grandes, para que você não se perca quando as coisas grandes vierem. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, Deus quer nos abençoar, mas nós não podemos nos perder nas bênçãos. Muitos estão se perdendo nas bênçãos, muitos têm sido abençoados, mas estão se perdendo nas bênçãos. Entenda uma coisa, por favor: o tempo da espera pode doer, mas é nela que Deus trabalha mais fundo, forjando o nosso caráter, fortalecendo as nossas raízes, preparando o terreno para o cumprimento da promessa. Eu não sei se você está passando pelo inverno, mas Deus está nos forjando se você estiver passando por inferno. Chegou o verão, aleluia. Passou o processo da semente. Você passou, você venceu. Você semeou. Chegou o inverno, aí você passou pelo processo do silêncio de Deus. Agora chegou o verão. Quem está vivendo o verão de Deus aí? É o tempo da frutificação. Este é um tempo perigoso. Após a espera, os frutos começam a aparecer. O que foi semeado floresce, se torna visível. E o que significa isso na minha vida, na sua vida, espiritualmente falando? Sabe o que eu quero dizer? É o tempo em que os frutos começam a aparecer. É o tempo que depois da disciplina e da espera, Deus permite ver resultados concretos. O que representa? Representa abundância, testemunho e multiplicação. É quando você vê a resposta às suas orações que pareciam impossíveis se tornando possíveis. Quem está orando aí? É tempo em que você colhe os frutos de um relacionamento restaurado. Aleluia! Lembra, pastor? O nosso outono, suas sementes, o nosso inverno, silêncio. Aí chegou o fruto onde Deus restaura. É quando você vê a resposta das orações que pareciam impossíveis, colher fruto de um relacionamento restaurado, experimentar prosperidade e provisão após um tempo de fidelidade. É ver a transformação dos filhos. É ver transformação no casamento, é ver transformação no ministério, é ver transformação no marido, é ver transformação no filho, no pai, na mãe, até nas áreas pessoais que antes eram luta. Agora é só vitória, agora é só alegria. Por isso que você não pode parar, você não pode desistir. O tempo da frutificação é quando começamos a ver a resposta de Deus florescendo. Aquilo que parecia antes que parecia distante, começa a ganhar forma diante de nossos olhos. É o momento em que as orações antigas encontram resposta, em que as sementes regadas com lágrimas viram colheitas de alegria. Quem já teve a resposta das suas orações em lágrimas? Ei, não tenha medo de plantar em lágrimas. No tempo de Deus você vai colher com alegria. Mas a frutificação, eu e você precisamos entender que para nós, os frutos que nascem em nossas vidas é para alimentar as outras pessoas. Entenda isso. Deus te fez frutíferos para alimentar a vida de outros. É testemunhar a nossa fidelidade em Deus. Este processo nos ensina humildade, porque entendemos que os frutos não vêm dos nossos esforços, mas da graça dele. A estação em que celebramos, mas também aprendemos a compartilhar. Entenda isso. Deus vai fazer você ser próspero, mas não é para você reter, é para você compartilhar, para você abençoar a vida de outros.
A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo de número 5: eu sou a videira, vocês sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É nele que nós vamos frutificar. E por que precisamos passar pelo processo da frutificação? Para eu e você nós lembrarmos que o fruto não é apenas para nós, mas é para alimentar e abençoar a vida dos outros. Aprenda a compartilhar, igreja. Aprenda. Se Deus tocar no seu coração, comprar uma cesta básica, ofertar na vida de alguém sem ninguém saber. Isso é semente. Faça isso se você tiver condições. Assim como uma árvore não se alimenta dos próprios frutos, nossa vida frutífera é para o bem dos outros. Quem é árvore frutífera aí? Você já viu a árvore comer do seu próprio fruto? E porque às vezes muitos de nós estamos comendo do nosso próprio fruto. A multiplicação, a frutificação é para testemunhar a fidelidade de Deus. O fruto é um sinal visível de que Ele cumpre o que prometeu. É a colheita que prova que a espera não foi em vão. Aleluia! É na multiplicação, é na frutificação que nós somos provados e verdadeiramente nós somos humildes. Sabe qual é o perigo de ser muito frutífero? É achar que fomos nós que estamos produzindo fruto. Como eu oro, quando eu oro acontece. O meu salário faz as coisas acontecer. Não. A frutificação nos lembra que sem Ele, nada podemos fazer. O que acontece no processo da frutificação? O fruto confirma que a semente lançada, mesmo em lágrima, não foi em vão. Deus honrou cada gesto de fé. É na frutificação que a nossa fé fortalece, para ver o cumprimento, renovar a confiança e continuar semeando em novas áreas. Aleluia. É no fruto, nos ensina a compartilhar. Ele nunca foi feito para ser acumulado. Entenda isso. Abra o seu coração para isso no nome de Jesus. O fruto nos ensina a compartilhar. Ele nunca foi feito para ser acumulado, mas dividido, multiplicado e semeado novamente. Ei, deixa eu abrir o seu coração. O seu dízimo, a sua oferta é semente no reino. Vamos parar de comer a semente. A semente foi feita para semear. Vença isso, para de comer a semente, semeia. E você vai ver você multiplicar a sua semente. Então entenda isso. Estou falando agora de dízimo e oferta. O fruto nos ensina a compartilhar. Nunca foi feito para ser acumulado, mas foi feito para dividir, multiplicar e semear novamente. O fruto que você carrega não é prova dos seus esforços, mas da graça de Deus, que em você ele existe para alimentar outros e glorificar o Deus da colheita. Aleluia. Vou falar com calma para que você possa entender. O fruto que você carrega não é prova dos seus esforços, mas da graça de Deus em você. Ela existe para alimentar os outros e glorificar o Deus da colheita. Você tem frutos, igrejas. Aí chegou a última estação. Outono. Estação da poda. Aqui dói. Eu acho que aqui é uma das estações no processo com Deus, uma das mais doloridas. Porque arrancar aquilo que a gente ama, arrancar aquilo que a gente gosta, como dói. Mesmo dando fruto, Deus corta o excesso para gerar ainda mais fruto. O que significa na minha vida, na sua vida,
espiritualmente falando, para que você possa entender. É quando as folhas caem e Deus remove o excesso. Você semeou, você passou pelo silêncio, você frutificou e agora vem a poda. É tempo de limpar, de cortar, desapegar de tudo que impede o seu crescimento saudável. Talvez muitos de nós chegamos numa tal maturidade, entre aspas, espiritual, que nós ficamos acomodados. Ficamos na zona de conforto e não deixamos nem a poda de Deus chegar. Eu acho que por isso que Deus passa a poda, para nos limpar os excessos e falar: você está pronto para ir de novo, e produzir mais e produzir mais. Ei, para o reino de Deus, nós trabalhamos na produção. Temos que estar sempre produzindo para Ele. Como foi ministrado, não é para a Igreja Novo Tempo, não é para o cristiano, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Ei, você precisa estar em movimento. Por isso que existe a poda. Tempo de limpar, cortar, desapegar tudo que impede o teu crescimento saudável. O que tem impedido você de crescer, igreja? O que tem impedido você de ser quem você era antes? O que tem impedido? O que tem nos impedido? O que mudou? O que tem mudado? O tempo da corta, da poda, representa renúncia, representa transformação, representa realinhamento. Talvez hoje nós precisaremos passar pela poda. Talvez hoje o Senhor quer nos realinhar. Muitos até fogem da poda. Pede para Deus empresa, tenha empresa, abandona Deus. Pede para Deus viver, ser autônomo, trabalho autônomo, depois abandona Deus. Pede a Deus um novo emprego, aumento de salário, tem, depois abandona Deus. Abandona a promessa. É a poda, é necessário. E porque nós precisamos passar pela poda. A poda é o processo mais doloroso. Mas a expressão que acabou de falar no meu coração aqui agora é mais doloroso. Mas é onde eu mais amo fazer, filho. Porque eu vi que você passou pela semente, me glorificando. Você passou pelo silêncio, me glorificando. Você passou pela frutificação, me glorificando. Agora eu vou te podar, porque eu sei que você está preparado para produzir mais. É amor que eu tenho para contigo, filho. É amor que eu tenho para contigo. Por isso que eu quero podar esta igreja, para que ela venha crescer saudável, para venha crescer enraizada. O que tem impedido você? É tempo de nós crescermos. Porque você precisamos passar pela poda. Porque Deus deseja que frutifiquemos mais e não apenas permanecemos com o fruto de ontem. Muitas vezes eu e você, nós permanecemos com o fruto de ontem. O que fizemos ontem, o que fizemos no passado, o que fizemos na igreja X, na igreja Y, o que fizemos lá atrás. Ei, foi ontem. Esquece o que você fez horas atrás. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você hoje: o que você pode fazer agora? O que podemos fazer agora? Ei, no nome de Jesus, desapega do que você foi ontem. Você precisa ser muito melhor hoje. Tem uma frase que eu gosto muito: a nossa maior competitividade não é com o nosso adversário, é contra nós mesmos, para nós sermos melhores que nós fomos ontem e muito melhor amanhã que nós somos hoje. Não para nos exaltarmos, mas para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele. E porque Deus deseja que frutifiquemos mais, para que não permanecemos com o fruto de ontem. E porque muitas vezes carregamos coisas boas, mas não necessariamente para o novo ciclo. Entenda, às vezes é necessário abrir mão para podermos ter coisas, novos frutos. Sabe, aqui eu fui às lágrimas. Aleluia, Jesus. Sabe o que a poda revela? Se o seu coração está pegado ao fruto, ou se está pegado à videira? Onde está pegado o seu coração?
A poda revela se o nosso coração está pegado aos frutos ou à videira. Muitas vezes nós temos aquele fruto gostoso, aí vem a poda, aí o fruto cai. Aí a gente fala, gostava tanto do meu trabalho, o senhor podou, e agora? Ei, o trabalho é uma passagem. Se você estiver na videira, trabalhos melhores virão. Não se prende no fruto. Você está ligado na videira. Na videira. Entenda isso, por favor. A poda revela se o nosso coração está pegado no fruto ou na videira. Onde está pegado o seu coração? Porque é no corte, igreja. É no corte que somos santificados. Por mais que é na poda que as nossas motivações são expostas. É na poda. Deixa eu podar ele aqui, ó. Deixa eu começar a cortar aqui, ver se ele está mesmo voltado para mim ou se ele está voltado para a multidão. Deixa eu podar ele aqui para ver se realmente ele está o coração alinhado a mim ou se ele quer se aparecer. É na poda que nós somos alinhados ao coração do Pai. É da poda. Alinha meu coração, Pai. Alinha o meu coração, Pai. É na poda que os nossos corações são alinhados. É na poda. Se nossa motivação está alinhada com a motivação do Pai. É na poda se eu e você, quando viemos aqui, viemos aqui a querer entregar algo para Ele, ou queremos receber algo dEle. É na poda que Ele arranca aquilo de nós que nós mais amamos. Mesmo que sem merecer, mesmo que achando que não era tempo dele arrancar, mas Ele arranca. Para ver que mesmo Ele arrancando, se o nosso coração continua ligado nele. É na poda. É na poda, igreja. Como dói a poda, mas Ele faz a poda com amor para que eu e você não se perca. Para que eu e você estejamos ligados na videira, que é o Senhor Jesus. A poda é um processo doloroso. Porque a poda vai envolver perdas. A poda vai envolver distanciamentos de pessoas que você ama. A poda vai envolver traições. A poda vai envolver esquecimento. É quando Deus corta aquilo que não frutifica mais e renova os excessos que poderiam roubar a tua força. Muitas vezes a poda vem em forma de pessoas que se afastam sem dar tchau, sem dizer obrigado. Vão embora, te esquece, te abandona e pouco se importa contigo. Muitas vezes a poda vem em portas que se fecham. Portas que se fecham. Oportunidades que talvez não deu certo. É a poda. Muitas vezes, à primeira vista, parece retrocesso. Parece abandono. Mas, na verdade, é o cuidado do Pai. Até na poda, o Pai cuida de mim, de você. Esse dia eu vi o rapaz jardineiro vindo aqui. Ele veio, nossa, cortando a árvore. Eu pensei comigo assim, será que a árvore está sentindo dor? Aí ela ficou bonita, limpinha, começou a gerar frutos. Aí o Espírito Santo falou assim, filho, assim eu quero fazer contigo, te podar, para que você possa gerar frutos para mim.
Será que nós estamos prontos para aceitar isso? Estamos tão ocupados às vezes, né? Aleluia. Sabe? A poda é o cuidado do Pai. Ele sabe o que não pode seguir com a gente na próxima estação. A poda nos ensina a desapegar, a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. A poda nos ensina que cada corte é, na verdade, uma preparação. O que parece perda, na verdade, é investimento para que venha frutos ainda maiores. Aleluia. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. O que acontece neste processo em nossas vidas? Às vezes, na poda, Deus remove relacionamentos que vai drenar, que vai impedir o nosso crescimento. Às vezes, na poda, Ele vai fechar portas que pareciam promissórias, mas nos desviariam do propósito de Deus. Talvez aquela porta que você tanto desejou, Deus não permitiu, porque Ele sabia que se Ele abrisse ela, você desviaria do caminho dele. Isso é cuidado, isto é amor. Situações que considerávamos essenciais caem por terra. Para mostrar nossa dependência, deve estar nele. Na poda, sentimos a dor do desapego, mas ganhamos clareza para enxergar o que realmente importa. O coração aprende que a perda nem sempre é derrota. Muitas vezes é proteção, é guardado, é amor. Até na perca. Até na perca. Até no luto. É o amor de Deus. É o cuidado de Deus. O coração aprende que a perda nem sempre é derrota. Muitas vezes é proteção. Por exemplo, uma amizade ou uma aliança que se rompe, mas que no futuro percebemos que era uma aliança tóxica. Uma oportunidade profissional ou ministerial que não deu certo. Depois entendemos que não era o tempo certo. Um plano que não saiu como esperávamos, mas que abriu espaço para algo maior que Deus preparava. A poda nunca é desperdício. É a forma de Deus preparar você para carregar mais do que você imagina. Entenda isso. A poda, Deus está te preparando, Deus está nos preparando para carregar coisas grandes que você nem imagina. O corte dói, mas o fruto revela o cuidado do Pai. Olha para a pessoa que está passando de você e fala assim: você é uma árvore frutífera. Todos nós, eu e você. Eu não sei qual estação que você se encontra. Hoje, analisando a minha vida, estou passando pelo processo de frutificação. Mas eu não quero me perder nesse processo. Eu não sei onde processo que você se encontra. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu, você, nós, todos nós passamos pelas estações da vida. De plantar, de esperar, de frutificar, de ser podado. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhum desses processos você passa sozinho. O Pai sempre está com
você. Vem cá, meu lindo. Cansou que tá olhando aí? Gato. Não é mais gato que você, pode ficar tranquilo. Aqui está minha semente. Se é plantada a sementinha. Pode ser ajoelhado. Aqui é Deus que está fazendo com você nessa noite. Deus está te plantando. Não sei onde você se encontra. Eu passei por esse processo da plantação. Eu acabei de receber do céu isso aqui agora. Deus sempre vai investir em você. Porque você é uma plantação dele. Você é uma semente dele. Ele sempre vai investir em você. E Deus aqui está investindo em nós, na Igreja Novo Tempo. Aleluia. Somos uma semente. Deus nos plantou. Aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nos rega. Glória. Recebe a regação dos céus aí sobre a tua vida. Glória a Deus. E aí vem o silêncio. Vou resumir aqui rápido o que eu falei tudo hoje. Cadê Deus? Por que tanta perseguição? Por que tanta calúnia? Por que as coisas não acontecem? Por que a escola não sai? Cadê Deus? O silêncio, onde está Deus? Não vou aguentar mais! Não vou suportar! Deus esqueceu de mim, Deus está lá, ó. Deus está lá, com uma folha branca de mim e de você, escrevendo a história dele e não mais a sua. Aleluia. E Deus está lá. Aí chegou o processo, passou o inverno, você começa a crescer, vai subindo devagarzinho, vai crescendo, vai crescendo. Olha você crescendo espiritualmente aí no nome de Jesus. Olha os teus sonhos se tornando, vindo para a terra, vindo para o mundo real. Olha o que você deseja, vindo para o seu mundo real. Cresceu. Aí você começou a frutificar. De plantar, de esperar, de frutificar, de ser podado. Mas nenhuma delas você está sozinho. Quero concluir dizendo, para nós orarmos, o seguinte. A vida não é uma linha reta. Vai ter estações, vai ter perdas, vai ter obstáculos. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar, tempo de florescer, tempo de frutificar, tempo de ser podado. O que eu e você nós precisamos lembrar é que Deus continua sendo o Senhor do tempo. Ele governa cada detalhe da nossa jornada. A primavera que renova a nossa esperança. O verão da colheita abundante. O outono dos ajustes e renúncia. E até o inverno silencioso que nos amadurece e nos faz depender mais dele. Muitas vezes queremos apressar o processo, mas a semente fosse arrancada da terra antes da hora, nunca daria fruto. Entenda isso no nome de Jesus. É no inverno que as raízes crescem em profundidade. É no outono que aprendemos a soltar o que não cabe mais. É na espera que a nossa fé é lapidada. Por isso, não veja as estações que você está vivendo como castigo, mas como processo. O mesmo Deus que criou as estações da natureza é o Deus que dirige a minha vida, que dirige a sua vida, que dirige as nossas vidas e sabe o tempo certo para cada coisa. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Concluo dizendo, a estação que você vive hoje não define o seu fim. Ela é apenas o caminho que Deus usa para te preparar para aquilo que já está no coração dele. Fecha os seus olhos. Deixa eu dizer isso para que entrar no fundo do teu coração. Ouça pelo Espírito Santo de Deus.
A estação que você vive hoje não define o seu fim. Ela é apenas o caminho que Deus usa para te preparar para aquilo que já está no coração dele. A estação que você vive hoje não define o seu fim. Ela é apenas o caminho que Deus usa para te preparar para aquilo que está no coração dele.